A paz, meus amados, que a alegria do Senhor seja a nossa força, que possamos estar com os nossos corações sedentos daquilo que o Senhor tem para falar para as nossas vidas essa noite, amém? E vocês vão ver durante essa palavra o quanto desejar ouvir a palavra é um ato cristão, como isso vai ficar evidente hoje naquilo que nós vamos trabalhar em João, Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos estar lendo aqui do versículo 60 até o versículo 71. João, capítulo 6. Eu gostaria que, antes de nós fazermos a leitura, que vocês ficassem com o tema do sermão, para que fizesse sentido o que nós vamos ler. O tema desse sermão é o antídoto para a deserção espiritual. Vamos ler. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro. Voltando, só para referir que o pessoal ficou em dúvida, João capítulo 6, do versículo 60 em diante. Muitos de seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem é que pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Preste bem atenção nessa resposta, que ela é muito importante. Versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo, referindo-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Deus nos ajude, Pai, porque é a Tua palavra. Ó Deus, que realmente o nosso coração tenha sede da Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra revela o Teu Filho. E, ó Pai, quando ela revela o Teu Filho, nós podemos ter a consciência espiritual do nosso pecado. E tendo esta consciência espiritual do pecado, ó Pai, somos regenerados pelo poder da cruz e salvos pelo sangue do Teu Filho Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a realmente permitir que esta palavra poderosa que vem do Senhor possa ser o desafio para a nossa vida espiritual nessa noite, para que, se estamos instáveis, inquietos, com dúvidas, possamos ser restaurados pelo poder da Tua palavra. A Ti, Senhor, todo louvor, toda honra, toda glória, em nome de Jesus. Amém. Meu amado,
uma coisa que nós vamos vivenciar durante toda a nossa caminhada de vida e vida cristã, é quando vemos pessoas professarem a fé. Elas professam a fé. E passado 1 ano, 2, até mais, essas pessoas se desviam. Eu já vi vários se desviarem. Várias pessoas, mulheres, homens, membros comuns, até líderes, se desviarem. Afastarem-se realmente de Deus. Afastarem-se realmente da palavra. E a pergunta que muitos fazem, e claro, fica uma dúvida no coração das pessoas é: pode uma pessoa estar com Cristo e deixar a Cristo? Pode uma pessoa estar andando perto de Jesus e abandonar esta caminhada? Meu amado, esse texto ele vai nos mostrar muito disso e vai nos mostrar também como que é o procedimento daqueles que são separados pelo Pai. Porque o texto é muito claro. Quando nós lemos aqui o versículo 65, ele diz: e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Certa vez, eu escutei um desses líderes espirituais, não vou chamar pastor, porque é difícil reconhecer uma pessoa que distorce a palavra, dando a ela o nome de pastor, porque seria uma incoerência com aquilo que a palavra nos ensina, dizendo que a teologia, tanto da predestinação como da eleição, foi algo que Paulo criou. Meu amado, se nós pegarmos só esta parte aqui que nós vamos ler, nós vamos ver outras coisas, do Evangelho de Cristo, deixado e falado por Jesus. É tão claro que Deus tem os desígnios dele nas suas mãos, é tão claro que Deus tem o povo que lhe pertence em suas mãos, é tão claro que é Pai que separa aqueles que vão seguir o Filho. É tão claro isso na palavra, é tão falado pelo próprio Cristo. Quando nós lemos, por exemplo, nós vamos chegar lá ainda de uma forma tão linda, que é João capítulo 10, que é o bom pastor, que vai ser um texto que é fenomenal, né, reverendo? É um texto maravilhoso do Evangelho de João. Mas, por que se afastam então? Meu amado, é um fenômeno. Isso é um fenômeno social e é um fenômeno que já acontecia na época de Cristo. As pessoas estão desesperadas. Esse é o fato. Certa vez Jesus fez um diagnóstico do povo. Ele disse: são como ovelhas que não têm pastor. Ele fez esse diagnóstico. Ele olhou para Jerusalém e viu que eram pessoas que estavam perdidas, pessoas que estavam sem rumo, pessoas que estavam andando sem rumo algum e não estavam tendo assistência daqueles que deveriam fazê-lo, que eram sacerdotes, de uma vida espiritual, trazendo a eles realmente princípios e valores. Eles eram abandonados tanto pela estrutura religiosa, como pela estrutura do poder estabelecido. Eles eram jogados à marginalidade da religiosidade daquela época. Por isso Jesus olha e diz que eram como ovelhas que não têm pastor, porque eram pessoas literalmente abandonadas. Só que essas pessoas abandonadas não significa que elas vão compreender e vão querer, e os seus corações vão arder querendo realmente a palavra revelada, o verbo vivo, sendo revelados a ele, realmente abrindo os seus olhos e o fazendo a se renderem a este poder e andarem com este Jesus. Eles se aproximaram de Jesus como muitos até hoje se aproximam, por curiosidade, por milagres, por tentar resolver problemas da sua vida, porque eu volto a dizer, era um povo que estava desesperado, e o desespero naquela época eram vários. Era o desespero da doença que assolava muitos tipos de pessoas, era o desespero da fome que assolava muitas famílias, era o desespero de estar distante de qualquer estrutura religiosa. Eles andavam, volto a dizer, a marginalidade da religiosidade da época. Eles andavam como que desesperados, porém esse desespero muitas vezes pode nos cegar e não nos permitir ver o poder da palavra, o poder transformador daquele que vem trazer vida e vida em abundância.
Eles estavam atraídos, meus amados. Se nós pegarmos o capítulo 6, esse texto todo que já foi tão estudado, nós vamos ver o grande milagre de Jesus na multiplicação dos pães e dos peixes. O povo estava ali, e sabemos que podemos passar ali de 15 mil pessoas fácil, com famílias presentes, famílias inteiras presentes ali, pai, mãe, filhos acompanhando aquilo, porque eles estavam sedentos de alguma resposta para as suas vidas. Mas estar sedento por alguma resposta não significa que eles estavam com corações ensináveis, e nem abertos realmente que esta palavra os alcançasse. Eles estavam simplesmente absorvidos por um milagre, por coisas que estavam acontecendo, estavam seguindo Jesus, achando que ele era a solução para um problema social, queriam fazê-lo rei. Está descrito inclusive no capítulo 6. Jesus não queria isso, e não era esse o propósito. E depois do milagre, Jesus vai explicar o milagre. Essa explicação do milagre, que é o que vocês aprenderam na última pregação que foi feita aqui. Vamos ver aqui, rapidamente, do versículo 52 em diante, que diz assim: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer da sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em nós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram, que ele se refere aqui ao milagre do maná no deserto. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Aí preste atenção, versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? É este discurso, é esta fala, a fala de quem ele era realmente. Era uma revelação que ele estava dando sobre o milagre que ele havia feito, fazendo ali, trazendo para ele o verdadeiro pão que desceu do céu, mas eles nunca entenderam isso. E aquela palavra, em vez de ser libertadora, causou neles repúdio a Jesus. Porque, meu amado, muitas pessoas vêm atraídas por coisas, vêm atraídos por milagres, vêm atraídos por circunstâncias para resolver a sua vida. E essas pessoas, muitas vezes, por causa da estrutura que nós temos, começa a ficar, faz amizade com um, que bom, maravilhoso isso, não tem nada de errado. Faz amizade com um, faz amizade com outro, participa de um grupo, de repente, quando vê, essa pessoa foi batizada, faz parte da igreja. E aí, quando essa pessoa começa a passar por dificuldades, começa a ver questões, começa a questionar a fé, questionar a sua vida espiritual, e acaba se afastando, mesmo tendo ouvido a palavra, porque a palavra, em vez de fazer o sentido de libertação, cria repúdio no seu coração. Por isso, meu amado, a palavra, ela é para libertar. E quando não liberta, ela vai repudiar. A pessoa vai achar loucura muitas coisas da palavra. Então, meu amado, o que eu quero trabalhar com vocês hoje é isso. A fé perseverante na palavra de Deus e no Filho de Deus é o antídoto para a deserção espiritual. Primeira coisa, eu quero aqui dividir em 4 pontos, bem rápido. A fé perseverante na palavra de Deus é o antídoto para a deserção espiritual. Por quê? Precisamos ver algumas questões aqui nesse primeiro ponto. Existem duras verdades na palavra de Deus que devem ser, que nós devemos nos submeter, mesmo que você não as entenda ou não goste dela.
O que estava acontecendo é que quando eles ouviram o que Jesus estava dizendo, eles não conseguiram se submeter àquilo, acharam loucura, porque aquilo ia contra princípios, valores, princípios espirituais daquele tempo, daquela época, e eles literalmente se afastaram de Jesus. Meu amado, esse afastamento não foi simples. Nós estamos falando de mais de 15 mil pessoas. De repente, quando Jesus olha, quantos estão com ele? 12. Não estamos falando de uma pequena deserção, não estamos falando de uma grande deserção. Quando Jesus olha, só estão os 12. Isso está tão claro porque lá no versículo 67 ele diz isso. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Ele pergunta aos 12, porque só os 12 ficaram, de todos aqueles que andavam. E aí ele dá uma palavra suave ainda para os 12. E aqui no meio de nós ainda tem alguém que vai ser usado pelo diabo. Um ainda aqui ainda vai ser usado pelo diabo. Você imagine que palavra leve também isso para o coração deles. Meus amados, a palavra ela deve gerar libertação. Quando nós somos libertos, meus amados, tudo o que acontece faz sentido, o milagre faz sentido. Ou as coisas que Jesus Cristo fala faz sentido. Estar como igreja faz sentido, querer ser igreja faz sentido. Querer ler a palavra faz sentido, tudo faz sentido. E aí as palavras, elas não vão ficar como que obrigando com o que a Bíblia diz. Aí você pega tantas famílias se dissolvendo hoje, porque brigam com a palavra. Não brigam com o pastor, com o presbítero, não brigam com a palavra, com princípios da palavra, aquilo que vai fortalecer o lar, que vai fortalecer o pai, a mãe, os filhos, brigam com a palavra, e por brigarem com a palavra se afastam de Deus. E se afastando de Deus, vão romper. Nós precisamos entender que a palavra traz duras verdades ao nosso coração, e essas verdades são para que nós possamos nos submeter a elas. Para nos submetermos a essas duras verdades, devemos nascer do Espírito. O versículo 63 fala isso. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Esta fala é muito parecida com a fala de Jesus com Nicodemos no capítulo 3. É o mesmo sentido. Quando Nicodemos chega com toda a sua religiosidade, com todo o seu saber religioso, dizendo para Jesus, só alguém vindo da parte de Deus pode fazer estas coisas que tu fazes. Jesus só faltou falar para ele, sabe de nada. Aí Jesus diz, se você não nascer de novo, você nunca vai entender o que eu estou falando para você. Aí tanto que ele não entende, é que ele pergunta para Jesus, mas eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? Aí Jesus diz, isso não vai resolver nada. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. E ele diz, importa-vos dizer, você tem que nascer de novo. Porque, meu amado, para nos submetermos às verdades, nós devemos nascer do Espírito, senão as verdades não vão ter sentido no nosso coração. A salvação tem que ser algo real na minha vida, senão a palavra não faz sentido. Eu vou viver todo o tempo brigando com ela, dizendo que tais ensinamentos são para tal época, não é mais para hoje, que isso é cultural, e começa a inventar coisas, você começa a submeter a princípios e começa a aceitar a palavra, mas segundo os seus padrões sociais e culturais. Meu amado, isso não é palavra, a palavra é só uma. Naquele tempo eles estavam exatamente acontecendo isso, Jesus não deixou claro para eles, é assim. E o povo se afastou e Jesus não foi atrás. Porque, meu amado, a palavra, ela tem que me levar à vida, e eu tenho que me submeter a isso, e só posso me submeter através da ação do Espírito Santo. Ainda podemos ver que, para nos submetermos às duras verdades, muitas vezes temos que ir contra os nossos antecedentes culturais, religiosos, confrontando inclusive as nossas ideias pré-concebidas. Se nós pegarmos aqui, em João 6:51, diz assim, eu sou o pão da vida que desce do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo
é a minha carne. Aí está uma verdade que tem que descer ao nosso coração. Não adianta princípios culturais, não adianta você ter nascido numa família cristã, você está dentro de uma aliança, mas tem que haver algo que mude a sua história e mude a sua vida, que é a salvação, que é o poder da cruz. É você que tem que ter uma experiência plena com Cristo. Nós não podemos ser simplesmente parte, nós temos que permitir que algo nos transforme realmente. Isso só pode acontecer pelo poder da cruz, pelo poder daquele que é a carne viva, aquele que nos traz plena vida, que é Jesus. Por isso, quando eu tenho conceitos religiosos de como que deve ser a igreja, quando eu tenho conceitos culturais de como que deve ser a vida espiritual, quando eu tenho conceitos familiares como isso tudo deve acontecer, eu não tenho que tomar isso como padrão. Eu tenho que olhar para a palavra, seguir o que a palavra fala e faz na minha vida, o quanto ela me liberta. Se a sua família segue a palavra, aí sim, você não está seguindo a sua família porque você está seguindo só a sua família, é porque você está seguindo a palavra. Você não está seguindo a igreja porque é a igreja presbiteriana. Não, você está seguindo porque ela busca a palavra. Porque é a palavra de Deus que nos dá orientação e segurança para caminhar, mas para isso ela tem que fazer sentido para a minha vida. E eu não posso moldá-la aos meus costumes. Eu não posso moldá-la à minha cultura. E eu nem posso moldá-la à minha história de religiosidade. Por isso, o que acontece quando se faz moldar a palavra à minha história de religiosidade? É sincretismo religioso, que é o que mais tem no Brasil. Uma mistura de percepções. E muitos chegam a dizer, a palavra em si não tem nada na palavra. Mas ela chega a citar a palavra. Por causa desse sincretismo, por causa dessa mistura religiosa que nós temos. Nós temos que seguir a palavra, que é a nossa regra de fé e prática. Ela é a palavra. Por isso, meus amados, ainda dentro desse princípio, para nos submetermos às duras verdades da palavra, devemos aceitar que Deus é soberano, mesmo sobre o mal e sobre a incredulidade. Se nós prestarmos atenção, veja o versículo 64 e 65, ele diz: contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e os que o haviam de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não for concedido. Nós temos que crer que nós temos um Deus soberano, que é Senhor sobre todas as coisas. O próprio Jesus, quando nós pegamos o Evangelho de João, coloca essa qualificação de uma forma muito clara. João capítulo 15 deixa isso muito claro. Ele diz: meu pai é o agricultor, e eu sou a videira, vós os ramos. Então o sentido é muito claro, ele está deixando claro quem é o Senhor de tudo. E ele diz que o Senhor de tudo é o Pai. Deus é soberano sobre todas as coisas e nós devemos nos submeter a isso. E isso está revelado plenamente, poderosamente pela palavra. E ainda, quando você submete a fé às duras verdades da palavra de Deus, você ganha o fundamento para o conhecimento certo. O versículo 67 deixa bem claro também isso. Quando temos a resposta de Pedro, olha que interessante. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Eram as palavras que estavam mudando o coração daqueles homens, porque o verbo vivo estava ali. Mas o verbo vivo, que é o evangelho vivo, quando falava, estava fazendo com que aqueles corações fossem transformados. E eles entenderam claramente: para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então ele é o Deus soberano, Senhor de todas as coisas. Ainda no segundo momento, meu amado, segundo ponto, há muitas outras coisas além do Filho de Deus, nas quais você pode colocar sua fé, mas todas elas falharão.
As pessoas procuram socorro em muitas coisas, mas todas essas coisas que elas procuram socorro falham, porque não são verdadeiras. Muitos fazem da religião um lugar confortável e acabam por fracassar se você só recorrer à religião. Se acomodam numa estrutura religiosa, não importa qual seja. A fé, ela é viva. Uma pessoa tocada pelo poder de Deus, meu amado, é uma pessoa incomodada. Mas não é incomodada porque nós a incomodamos, ela é incomodada porque o Espírito Santo de Deus está nessa vida. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida inquieta. Ela quer falar de Jesus, ela quer ser usada, ela quer se envolver para que seja um instrumento dentro do reino, porque a vida que ela tem não é mais dela, é o próprio Deus nela. Ela não precisa ser motivada, ela tem o maior motivador que existe na face da terra, ela tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então a pessoa que se acomoda, ela pode fracassar na sua caminhada, porque está acomodando a sua vida espiritual numa estrutura religiosa, e não vai achar sentido e nem resposta. Outros procuram isso no dinheiro, no poder, e vão acabar por falhar também, se vão recorrer a eles como seu sentido para a vida. Não vão entender o que Deus está querendo fazer através dela. Outros fazem dos seus títulos, através da educação, a preservação do meio ambiente, dizendo que é algo bom. Claro que é bom, mas se você colocar toda a sua expectativa nisso, não vai chegar a lugar nenhum. O prazer sexual, as drogas, o álcool, acabarão por fazer você fracassar, se você correr atrás dessas coisas. Correr atrás de coisas vãs, fúteis, simplesmente pelo prazer dessa vida. Aquelas pessoas ainda não tinham compreendido qual era a essência e o princípio da vida. Estavam correndo atrás de coisas que eles achavam que iam solucionar o seu problema, como se comer um pouco de pão fosse a solução do problema. Então vamos fazer este homem rei, que nós vamos resolver os nossos problemas. A solução não estava na quantidade de pão, nem na mudança da estrutura, estava na mudança de vida. Não pelo milagre, mas pela presença daquele que traz vida e vida em abundância. E foi o que ele fez. Ele fez o milagre, mas o milagre não é a resposta para a salvação e transformação. O milagre é só a demonstração daquele que tem todo o poder. Então eu não tenho que procurar os milagres, eu tenho que procurar o Deus dos milagres. Eu tenho que procurar aquele que traz vida para mim, me transforma. Em terceiro lugar, muitas razões erradas podem levá-lo a colocar a sua fé em coisas que nunca podem salvar. Nunca. Essas falas que eu vou dizer aqui são tiradas do autor chamado Spurgeon. Só essa parte. Eu fiz uma cópia, mas citando, fazendo a citação, alguns pontos que ele coloca dentro desse terceiro ponto, sobre essa questão de que muitas razões erradas podem levá-lo a colocar sua fé em coisas que nunca podem salvar. Vamos ver algumas que ele cita. Você não gosta de algum ensinamento ou mandamento da Bíblia. Quando alguém ensina para você, você começa, mas essa parte da Bíblia aí, eu acho que isso aí deve estar errado, é um ensinamento que não cabe para mim. Você está se desviando, você não está compreendendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Você estupidamente esquece a certeza da morte, para que você viva para o prazer imediato, nesses poucos e incertos anos, em vez de para o prazer duradouro à luz da eternidade. Você procura os prazeres desse mundo em vez do prazer verdadeiro, que é o Deus da salvação, que é o que estava acontecendo com aquele povo. Você está assustado com a perspectiva da rejeição ou perseguição, de você ser rejeitado por ser cristão, e por achar que vai ser rejeitado, não assume verdadeiramente a sua fé e nem sua postura como cristão, com medo de ser rejeitado ou perseguido. Você acha que seguir Jesus vai roubá-lo da boa vida. Ou seja, andar com Jesus não me deixa ser feliz. Meu amado, a maior ilusão da felicidade é o que o mundo nos oferece. Porque ele te traz felicidades momentâneas.
Aquele que anda com Cristo começa a encontrar uma felicidade que é viva. E além de ser para mim hoje, vai me levar para a eternidade. Ainda, você permite que as provações e dificuldades se transformem em decepções com Cristo. Quando acontecem problemas com você, lutas, perdas, pessoas, doença, morte, você começa a se afastar, porque para você o Evangelho é o Evangelho só de bonanças, só de acertos. As bênçãos para as pessoas são muito baseadas em só coisas boas. Meu amado, a Bíblia diz que em tudo devemos dar graças, porque não importa o que vivemos, não importa se conquistamos ou não conquistamos. Se eu ando de carro, é bênção do Senhor. Se eu ando de bicicleta, também. Se eu ando a pé, também. Se eu tenho uma casa boa ou não, não importa, meu amado. A nossa alegria não está nas coisas, está no Senhor. O problema é que não adianta para as pessoas, prosperidade é ter coisas, crescer. Aí começa aquela coisa, Deus vai restituir todas as coisas que eu perdi. Não, meus amados, você permite que as provações e dificuldades se transformem em decepções com Cristo, porque você não percebe que andar com Cristo, apesar das perdas, apesar das dificuldades, apesar de não termos tudo o que precisamos, apesar de ficarmos doentes, apesar de muitas vezes nos enfraquecermos, o Senhor sempre está conosco. A sua presença é viva. Nós vamos ver o seu cuidado para conosco. Vamos ver a sua mão afofando o leito mesmo quando estamos ali adoentados. Vamos ver o seu cuidado trazendo paz ao nosso coração. Vamos ver o seu amor transcendendo aqueles momentos difíceis. A presença de Deus é libertadora nas nossas vidas. Você fica ocupado com outras coisas que excluem as coisas mais importantes, que é o que está acontecendo muito hoje na modernidade. As pessoas estão trocando qualquer tipo de atividade que seja. Qualquer coisa. Se eu vou me divertir, pronto, não vou fazer. E abrimos mão de coisas espirituais, de uma visita, de participar de um grupo de familiar, de fazer parte de algo que possa edificar o reino, levar o Evangelho a alguém. Nós temos que abrir mão, meu amado, muitas vezes de alguns prazeres, para que o nome de Jesus seja proclamado. Outro que ele diz aqui, que você é muito preguiçoso e indisciplinado para manter Cristo em primeiro lugar em suas prioridades. Muito parecido com o que nós falamos. Você peca, o que faz com que o seu pensamento sobre Cristo fique confuso. Ou seja, que o pecar é aquela pessoa que vive em pecados difíceis, sérios, coisas que ele não busca ajuda, não busca crescimento, não procura conversar com alguém para amadurecer espiritualmente na caminhada, e continua ali. E aí você começa a ficar confuso sobre quem realmente é Jesus. Você não compreende a supremacia e excelência de Cristo, por isso se afasta. Agora, em quarto e último lugar, meus amados, que é aqui que eu quero terminar, focando nas falas finais de Pedro a Jesus. A fé perseverante no Filho de Deus é o antídoto para a deserção espiritual. Está ali nos versículos 68 e 69. Preste atenção, que lindo. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Somente Jesus Cristo, meu amado, tem palavras de vida eterna, mais ninguém. E estas palavras foram deixadas a nós nos evangelhos e nas cartas, ou seja, o Novo Testamento. Essas palavras são as palavras libertadoras, são as palavras que nos trazem realmente a nova vida. Somente através de Jesus podemos experimentar esta verdade. Somente Cristo tem palavra de vida eterna. Pedro compreendia isso, e ele fala ali em nome daqueles que estão com ele, que são os seus
irmãos que estão juntos, ele é como se fosse a voz deles, então é como se os 12 tivessem falando as mesmas coisas. Só o Senhor Jesus tem palavra de vida eterna, e eles deixam bem claros para onde iremos. Quando nós entendemos que Jesus é a nossa única fonte, nós não procuramos mais nada, porque nós sabemos que mais nada nesse mundo pode responder às ansiedades, ao pecado, ao mal, às indagações, às frustrações, às lutas que passam o nosso ser. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus, através do poder do Evangelho, que é a palavra que liberta, pode mudar as nossas vidas. Meu amado, quem revela Jesus a nós é a palavra. Quando nós começamos a ler a palavra do Evangelho, Jesus é revelado a nós. Ele é revelado a nós como quem Ele é. Senão nós nunca vamos entender quem é Jesus. Vamos ficar como que cegos, como que achando loucuras muitas coisas da palavra. Mas quando o Evangelho é libertador e esta palavra trouxe vida eterna para mim, ela passa a fazer sentido. Outra coisa que ele diz, somente Jesus Cristo é santo de Deus, aqui é um reconhecimento aqui nosso simplesmente sobre a santidade. A concepção aqui da palavra traz a ideia de quem Ele é, o Deus vivo entre nós, o santo de Deus, o próprio Deus conosco, que é o que o livro de João tenta trazer para nós todo o tempo. Quem é Jesus? Jesus não é um libertador, não é um fenômeno social, não é um idealista filosófico, não é um maior líder religioso que existiu, nada disso. Jesus é Deus. Por isso que o que Ele diz e deixa é libertador e transformador e único, porque vem do Senhor, o Deus, Criador dos céus e da terra, vem do Senhor para as nossas vidas. Somente Jesus Cristo é o Santo de Deus. Somente Jesus Cristo é o Deus onisciente e soberano. Só Ele. Porque Ele deixa claro que Ele já sabia. Aqueles que não criam nele, mostra a sua onisciência. Isso aparece várias vezes na Bíblia. A onisciência de Jesus, a capacidade de Ele estar sabendo de coisas antes que elas fossem faladas ou acontecessem. Mostra a sua onisciência. Jesus é o Deus poderoso, soberano sobre as nossas vidas. É a Ele que nós vamos nos render. Jesus Cristo está muito acima de todos os outros em comparação. Não há nada que se compare a Jesus, meus amados. Quando nós tentamos comparar Jesus a qualquer coisa que seja, não tem nada que se compare, porque não tem como comparar Jesus a nada, porque Ele é Deus, Ele é único, é a existência plena e libertadora para as nossas vidas. Então, se eu quero realmente ter uma vida plena, eu tenho que permitir que esse Cristo seja tudo para mim, seja a minha vida, a minha razão, o meu ser, o meu caminhar, o meu pensar, o meu falar, o meu tudo. É o que Paulo dizia, já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. É a experiência plena da vida de Cristo em minha vida, para que faça sentido tudo que eu faço espiritualmente, tudo que eu viva possa fazer sentido em Cristo. Quando nós falamos de ler a Bíblia através da hermenêutica de Jesus, eu diria que tem que ser muito além. Nós temos que ler a nossa vida através da hermenêutica de Jesus. A minha vida, a tua vida, qualquer um de nós em Cristo, temos que ser lidos a partir de Cristo, porque a partir de Cristo é que nós temos nova vida. É quando Ele faz completo sentido para nós. Por isso, meus amados, que este Cristo vivo possa trazer sentido para nós, para que não sejamos como massas que se movimentam atrás de prazeres, de cultos que satisfaçam a sua alma, de pastores que preguem para a sua alma, de líderes espirituais que tragam palavras, que eles chamam palavras de bênção. Meu amado, quando nós corremos atrás de movimentos, de sinais, de barulho,
Vai chegar um momento que a palavra vai nos confrontar. E quando isso acontecer, nós vamos nos afastar. Aquela multidão que se afastou, é porque eles não conseguiram compreender aquela verdade plena que a carne e o sangue era o próprio Cristo vivo. Que comer da sua carne e beber do seu sangue é a que nos traria verdadeira e plena vida. Eles nunca conseguiram entender aquilo. Porque só conseguimos entender isso quando somos salvos, senão isso é loucura. O Império Romano no século III, na verdade ali no final do século I, século III já é Constantino. Quando nós estamos ali no final do século I, nós temos a questão de chamar os cristãos de antropofágicos, que é exatamente pessoa que é antropofagia, que são pessoas que comem carne da sua própria espécie, um ser, que come carne da sua própria espécie. Porque até para eles achavam loucura quando ouviam dizer, os cristãos falavam que eles iam comer o corpo de Cristo e beber do sangue de Cristo. Eles literalmente achavam isso. Então vocês podem notar que perdurou esta ideia de que aquilo era verdadeiro, porque isso é loucura para a cabeça das pessoas. Mas também não pode só ser um ritual, tem que ser uma verdade. Quando Cristo faz sentido pleno na minha vida, quando eu vivo plenamente esse Cristo, quando a minha experiência de vida é quando a palavra é boa para o meu coração. Quando aqueles homens se aproximaram de Cristo para conversar com Jesus, os seus corações não eram ensináveis. Mas quando nós nos aproximamos de Cristo, quebrantados pelo poder do Senhor, nós temos corações ensináveis pela palavra. Mesmo que a palavra seja dura, mesmo que a palavra vá firme na nossa alma, nós vamos nos curvar à palavra e vamos dizer, Senhor, é a Tua palavra, eu tenho que vivê-la, eu tenho que honrá-la, porque Tu és o Cristo que me trouxe vida. Vida verdadeira, vida abundante, vida transformadora. Que esta vida, a vida de Cristo, esta compreensão que Pedro teve de Jesus, possa ser a mesma que nós temos, de olhar para Cristo e dizer, Senhor, para quem iremos? Não tem lugar, nenhum lugar. Para quem iremos? Aí ele diz, Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Que essa seja a verdade que queime no nosso coração. Que nós sejamos discípulos, que apesar de todas as perseguições, de tudo aquilo que se levanta contra a igreja, nós possamos continuar nos posicionando com a palavra. Meu amado, se tem um momento em que nós como famílias temos que nos alicerçar na palavra, é agora. Nós temos vivido ataques ideológicos pesadíssimos. E esses ataques ideológicos têm entrado por meios que muitas vezes nós não percebemos. E têm atingido a família como uma bomba, que é através das mídias sociais. As mídias sociais estão destruindo a família através dos filhos. Meus amados, eu estou dentro de uma escola todo o tempo ali. O que eu vi de final de janeiro para cá é algo que tem assustado a gente ali na área da pedagogia, na área do ensino. As crianças estão sendo bombardeadas, meus amados. O que está tendo de caso de meninos e meninas que estão em dúvida sobre a sua sexualidade é um absurdo. O que está tendo de caso de tentativas de automutilação dentro, eu não estou falando de coisa de 3, 4, 5 anos, estou falando desse ano. O que está vindo de pessoas com princípios de ateísmo, com dúvidas, já querendo dizer que são ateus, se afastando do Evangelho, vindo de famílias inclusive cristãs. Eu vou dizer o que é isso, meus amados.
Quando eu digo que a palavra tem que fazer sentido para nós, e a palavra tem que ser a regra de fé e prática, e ela tem que ser transformadora para nós, é quando nós como famílias utilizamos essa palavra dentro do nosso lar. O que aconteceu, meu amado, é que nós passamos 2 anos de pandemia, e muitas famílias relegaram a educação dos seus filhos a mídias sociais. É isso que aconteceu. Eu já li artigos sobre isso, que houve uma explosão num índice altíssimo de pesquisa da internet nesses últimos 2 anos. As mídias sociais como TikTok, Instagram, Facebook, eu estou citando as principais, mas tem muitas outras, Twitter, tiveram um aumento exponencial nesse período desses 2 anos. Por quê? Quem foi que estava lá acessando? A maior parte dele eram crianças. Essas crianças têm que ser confrontadas com as palavras, ensinadas na palavra, meus amados. Nós estamos vivendo, para vocês terem uma ideia, uma infantilidade das crianças que estão aí no 8º, 9º ano, é visível. Por quê? Eles saíram lá do 5º ano, passaram o 6º e o 7º ano em casa, e agora estão fazendo o 8º. É como se eles tivessem saído do 5º ano e vindo para o 8º. É quase isso. Porque eles não tiveram embate, eles não tiveram problemas, eles não tiveram questionamentos, não tiveram nada. Ficaram em casa. Nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos voltar à palavra libertadora. Aquelas famílias foram embora e largaram Jesus, porque eles queriam algo que fosse bom para eles. Mas eles não conseguiam ver que o mais importante já estava ali, que era Jesus. Eles não conseguiam ver que Jesus era a resposta, que Jesus era a plena e verdadeira libertação. E eles abandonaram Jesus, ficaram 12. Porque é a palavra que precisa mudar os nossos lares. Pais, em nome de Jesus, não releguem a educação dos filhos de vocês às mídias sociais. Não releguem. Não relegue a educação dos filhos de vocês a esses streamers que estão aí detonando a cabeça dessa molecada. Voltem para a palavra. Voltem para a palavra. Eduquem essas crianças na palavra. Aquelas pessoas que abandonaram Jesus não foi uma pessoa ou 2, foram famílias que saíram dali. Famílias saíram de perto de Jesus. Sendo que a solução sempre será um lugar só, aquele que tem palavra de vida eterna, que é Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Eu quero orar com você, meu amado. Eu quero orar para que, se havia no seu coração qualquer desejo de deserção, desertar, sair, abandonar, se havia no seu coração qualquer instabilidade, que você possa voltar plenamente à palavra essa noite e entender que é só ela, somente ela, o Evangelho da vida, a palavra do Senhor, é que pode nos trazer libertação, porque Ele vai nos revelar a Cristo. E quando Cristo estiver sendo cada dia mais revelado em nós, mais nós vamos querer de Jesus. E os nossos lares vão ser sarados. Os nossos filhos vão ser sarados. Vivemos momentos complicados, meus amados. Muito complicados. Mas os filhos do Senhor não temem. Nós podemos até apontar que existe, mas não há temor em nós. Porque nós cremos na palavra. Porque ela é a libertação. Ela é a verdade. Ela é a vida. Eu quero orar com você. Se tem alguma família, algum irmão, alguma irmã, que precisa dessa oração, que precisa dessa intercessão pela sua vida, pela sua história, pela sua família, eu queria pedir simplesmente, em nome de Jesus, que aonde você está, você se coloque de joelhos, só isso. Só se coloque de joelhos aonde você está. Eu quero orar com você. Aqueles que querem esta oração pela sua família, pela sua vida, pela sua história, para que o Senhor possa estar te visitando através daquilo que é a verdade, que é a resposta
libertadora e verdadeira para as nossas vidas, que é Jesus. Eu quero orar com você. Aqueles irmãos que querem, só se coloquem de joelhos que eu quero orar com você. Amém. Amém. Pai, nós estamos aqui dependentes da Tua palavra, que é viva e eficaz, transformadora, palavra de vida eterna. Ó Pai, palavra que revela o Teu Filho a nós. Ó Deus bendito, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar por todas as famílias dessa igreja, Senhor. Orar, Pai, para que cada dia mais possamos ter o nosso coração voltado ao Senhor, rendidos ao Senhor, entendendo, Senhor, que em Ti está a esperança verdadeira, em nada mais nesse mundo, Pai, nada mais. Não há absolutamente nada, Senhor, que possa trazer respostas aos nossos corações, que não seja o Senhor. Ó Pai, queremos dizer, como Pedro, para onde iremos? Nós só temos o Senhor, Pai, não queremos mais nada, porque entendemos que do Senhor vem tudo o que precisamos, Pai. Por isso, Senhor, clamamos visita a cada família, Senhor, com a resposta plena da Tua palavra, a verdade viva. Ó Pai, se há alguém em algum momento, por alguma razão, que esteja instável nessa caminhada, com dúvidas espirituais, muitas vezes questionamentos que estão, Pai, turvando a sua visão sobre princípios da Tua palavra, ó Senhor, que esta vida, através do Seu amor e graça, Pai, possa ser visitada pelo Senhor, porque somente o Senhor pode mudar corações e não nós. Ó Pai, eu clamo, Senhor, a Tua bênção sobre cada vida, sobre cada família, no nome santo de Jesus, Pai. Vem conosco, Pai, ajuda-nos. Ó Deus, queremos mais uma vez reconhecer, Pai, não temos aonde recorrer a nada, a não ser o Senhor, porque o Senhor é suficiente para nós, Pai. Nós não precisamos de mais nada, a não ser o Senhor através da Sua palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.